Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou utilizar o Portal GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Por que a Almada, alvo do Flamengo, não se firmou no Atlético Madrid? O atacante fez 18 partidas como titular na última temporada. Então, o Atlético Madrid é um time que joga muito com muita pegada. Então, ele é um meio campo, costa atacante. Eu creio que foi por isso que não deu muito certo. Mas a vinda dele para o Flamengo, como está sendo falado, é um bom jogador, é um investimento. O bom disso foi mesmo manter uma boa relação com o Atlético Madrid. Então, isso também trazer uma porta aberta para mim, fazer negociações sempre, tanto para contratar como para vender jogador. Mas não vejo, na minha opinião, ele como jogador certo ali para meio campo. Mas pode vir, pode estar certo, posso queimar minha língua, me dar mal, mas não vejo ele como um grande jogador, não vejo ele um jogador vai descrever para o Flamengo, assim como foi para o Atlético de Madrid, não deu muito certo, apesar de estar na seleção argentina. Então, se o Leonardo Jardim trouxer, trazer ele para o Flamengo, ele Poto, então estudar bastante ele, sabe a movimentação dele, como encaixaria nesse Flamengo que hoje tem como titular absoluto o Arrascaeta. Vamos para outra notícia do Flamengo. Varela e Terá Cruz vão a campo e pode reforçar o Flamengo contra o Olímpia. Prata também se representa após a Copa do Mundo, mas é dúvida. Então, os três jogadores aí que eu citei, Varela, Terá Cruz e Prata, para mim, nesse momento agora eles são banco. Eu ia com jogadores que estão com a forma física melhor, que é o time que foi para Portugal, Rossi, Emerson Royal, Vitão, João Vitor, eu acho que ainda está se recuperando. Ayrton Lucas, que foi poupado naquele jogo contra o Benfica, mas não tinha nenhuma lesão séria. Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Acho que esse time que deve iniciar o brasileiro, esses caras caem no banco, ia colocando aos poucos, ver se eles ia reconquistando as vagas deles, um processo calmo, visando o jogo contra o Cruzeiro, que principalmente é o mais importante. Creio que esse time que jogou lá em Portugal, que venceu o Benfica, é um time que pode vencer os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. É os jogadores que ficaram aqui, não foi para a Copa do Mundo, não teve o cansaço físico e mental por causa da pressão da Copa do Mundo. Então deixa esses jogadores que estão na Copa do Mundo se recuperar e se tratar. A gente tem que entender que agora é a reta final, então quem jogar nesse primeiro momento aí pode perder a vaga na reta final. Lembro muito bem, ano passado, Danilo, ninguém contava Danilo naquela final contra o Palmeiras. Léo Ortiz lesionou e o Danilo foi importante para você aquele gol de cabeça contra o Palmeiras que deu a Libertadores pra gente. Então, eu com essa visão que eu falo, vamos ter calma, vamos colocando jogadores, deixar esse time que já está entrosado aí, foi a Portugal, dar sequência e aos poucos ir modificando de acordo com suspensões, uma possível lesão de um do outro, cansaço físico, dores musculares, vai mudando. Acho que a estrutura de time com o Leonardo a gente já tem, os jogadores já entendem a movimentação que ele quer em campo, então tá mais fácil de trabalhar agora que quando ele assumiu o Flamengo ali no início do ano. Então, creio que eu entraria com o time que estava em Portugal e aos poucos ia colocando a Arrascaeta, colocando o Varela, que é titular,
E outros jogadores, o Prata, que vem ali disputar aos poucos, e aos poucos ganhando a vaga dele dentro do time. Paquetá também. Então eu fazeria esse caminho. Vamos para outra notícia do Flamengo. Com Guima de Pedro, Flamengo lança ação para a torcida criar camisa. Em postagem, atacante com Enigma de Pedro, lança ação para a torcida criar camisa. Em postagem, atacante chegou a preocupar torcedores. Aí falou que ia vestir uma nova camisa. E pareceu com essa camisa essa proposta que o Flamengo fez de ação de marketing, que eu achei muito bom. É bom o Flamengo trabalhar com a torcida, é bom o Flamengo ter uma camisa mais acessível. Os uniformes assim, são muito caros, é um investimento muito caro que tem que fazer. Se tiver um valor ali entre 30 a 60 reais, acho que a torcida consegue comprar mais, uma quantidade maior. Hoje um uniforme custa 400, 600 conto, é muito caro o uniforme. Então se tiver uma camisa mais acessível, eu creio que a torcida do Flamengo compraria mais camisas, principalmente para essas lojas do Flamengo que tem aí, que aluga espaço para colocar a venda. Se tiver uma coisa mais sensível, a torcida compraria em mais quantidade. Tivesse variações também, com variações, eu creio que seria um sucesso de venda. Sobre o meu erro ali no começo, eu faço como se fosse ao vivo, tá? Não tem problema não. A gente erra um pouquinho na hora de ler, mas a gente ajeita aos poucos. Vamos para outra notícia do Flamengo. Flamengo promove reforma eleitoral, mas deixa foto online para outro momento. O clube cria código eleitoral como parte de estatuto, que também sofre alterações. Veja o que mudou. Essa parte aí eleitoral do Flamengo tem que ser sempre estruturada. E tá dando certo. Como eu falei outro dia, acho que as escolhas desse conselho aí, que vota para presidente, tá escolhendo de uma forma certa. Os novos presidentes do Flamengo, Eduardo Bandeira ajeitou a dívida do Flamengo, o Lantin fez o Flamengo vitorioso, e vem Mbappé agora fazendo essa parte de marketing sensacional, que vai fazer o Flamengo, a marca Flamengo valorizar cada vez mais. Então o Flamengo vem acertando na escolha dos 3 presidentes. Quem pegou aquela época de ano 90, que é uma bagunçada danada, vê hoje em dia, fica o Flamengo evoluiu bastante. Vamos para outra notícia do Flamengo. Taça da Espolinha, Justiça aceita recurso do Flamengo, decisão revoga entrega da taça ao São Paulo. São discussões antigas que só a justiça mesmo para resolver. Acho que o Flamengo tem que ter paciência para resolver essas questões e tá na justiça. Acho que a culpa recai sobre a CBF, que organiza o campeonato, que dá margem a essas confusões, não colocando agora, mas no passado a CBF. Então algo tem que melhorar, CBF que organiza o futebol. Então se há discussões na justiça é porque teve erro cometido pela Federação Brasileira de Futebol. Então a culpa sempre vai ser da CBF em relação a esse problema aí. Não é do São Paulo, não é do Flamengo, mas sim de quem organizou o torneio. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo anuncia a contratação de ala pivô com passagem na NBA.
Luiz Mondeu tem 33 anos e atuou por Portland Trail Blazers e Detroit Pistons. Mas o jogador também vem investindo. No ano passado não fez um ano bom, depois que o Olivinha aposentou, o basquete Flamengo não foi tão vitorioso, mas vamos ver que esse ano consegue retornar. Depois do futebol, acho que o basquete é o segundo esporte com mais visão. O vôlei ano passado ressurgiu, e tem outros esportes que também tem ressurgir, crescer, futebol feminino, futsal, entre outros esportes, até futebol de praia também tem que crescer na questão de vídeo. Vamos ver que se a Flamengo TV consegue transmitir esse esporte. O basquete eu sei que transmite, mas os outros esportes de amadores na grade da Flamengo TV, que é muito válido para os torcedores ter um canal onde picue coisas sobre o Flamengo e encontre que você quer assistir. O Flamengo vai transmitir, a Flamengo TV que vai transmitir Flamengo e Olímpia do Paraguai, dia 17, daqui a 2 dias. Tem que fechar. O Flamengo TV é um canal onde o Flamengo vai ter que aproveitar bastante para deixar a torcida sempre atualizada sobre tudo que passa no Flamengo. Vamos para mais notícia. Então, avalie a intertemporada do Flamengo. Bom para manter o ritmo. Zagueiro aproveita a oportunidade com o Jardim e aumenta disputa na zaga. Então veio, é isso que eu falo. Quando se fala em contratar Almada, entre outros jogadores, você acaba tirando espaço de um outro jogador. Você traz um grande nome, outro cara perde a luz, perde a visão ali. Então o Flamengo tem que acertar muito bem suas contratações, saber a hora de contratar, quando tem que dar oportunidade de colocar outra paz. Então é um processo que tem que encaixar. E se encaixar, o Flamengo vai obter sucesso no futebol. Então o Flamengo não pode sair contratando todos, precisa contratar para mim em 6 meses um grande nome, assim renovando o elenco. Então é algo que o Flamengo tem que mentalizar isso e fazer um bom trabalho em relação a isso, porque é fundamental esses processos, tanto da base pro profissional, como também trazer um grande jogador e deixar outro sair. Então é um processo que o Flamengo tem que ir encaixando o quebra-cabeça, porque se pega ali na zaga, vai sair Danilo, que deve estar perto para aposentar. Também tem o João Vitor, tem o Tio Rantos, zagueiro que foi para Portugal. 2 ótimos zagueiros que vão precisar de espaço. Então, para mim, já tem 3 zagueiros, 4 zagueiros excelentes: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. Se sai o Danilo, aposentado, que é o que é comentado no final do ano, deve aposentar. Você já tem na base 2 zagueiros que vai suprir aquele espaço deixado pelo Danilo. Como na lateral esquerda, Alexandre também está perto de aposentar. Ayrton Lucas jovem proposta. Fina deve retornar, mas não sei se vai continuar no Flamengo. E tem esse Johnny chegando, pedindo espaço. Como lá na lateral direita, o Emerson Royal recebeu uma proposta. Tem o Daniel Salles, que lesionou em Portugal, mas vem querendo espaço também. Então o Flamengo tem que saber muito bem fazer essas transições e saber as posições onde o Flamengo está fraco. Na minha opinião, onde o Flamengo está fraco é ali na ala direita. Tem o Luiz Araújo, tem o Prata e chegou o Lohan. Creio que há uma briga entre os 3. Se o Flamengo quiser elevar o nível, precisa trazer um outro jogador. No meio campo ali, eu acho, no lugar da Arrascaeta, tem o próprio Arrascaeta, tem o Paquetá, que falou que quer jogar naquela posição. Tem o De La Cruz, que jogava nessa função como no River Plate, quando chegou no Flamengo,
vou utilizar como segundo volante, porque o Arrascaeta é ator daquela posição. Tem o Carrascal, joga naquela posição. Samuel Lino sai muito bem em Portugal, jogando nessa posição. Na ala esquerda tem o Bruno Henrique, tem o Samuel Lino que joga ali. Tem o Cebolinha que tá para sair, mas acho que na base o Flamengo tem jogadores que conseguem suprir essa saída, já contando que tem Bruno Henrique e Samuel Lino. Então você traz alguém da base. E um 9, acho que 9 também tem Pedro. Eu não tô saindo um grande jogador para disputar a posição com o Pedro, porque Pedro tá sobeando ali como 9. Então você tem que ser um jogador ou perto de aposentar, ou apostar alguém jovem, alguém da base. Eu acho que para mim trazer um jogador jovem para ficar no banco para Pedro não vai não vai dar muito certo. Você traz um cara veterano que fica mais 2 anos e se aposente, aí Pedro vai, continua e aposta no carro da base. Acho que esse é o melhor caminho para um 9 do Flamengo. Então é isso, essa é a análise comigo, Eduardo. Utilizei o GE, tem outras notícias, entre lá, leia, crie a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.